páginas da vida de hoje. Quem conta um pouquinho da sua história é José Tomás de Aquino. Boa noite. Boa noite, a nossa saudação e agradecimento por estarmos aqui. Não, o prazer é todo nosso por você estar aqui, contar um pouco da sua vida, né? Que é uma vida com tantas novidades. Você trabalhou em rádio, no quê? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi desde a sua infância, com que idade você começou a trabalhar? Bem, eu comecei em veículos de comunicação, mais propriamente que jornal papel, que é aquele que eu gosto, né? Foi onde muita gente começou, com o Pererá, né? Que tinha um jornal ali na 6, com a 21 e 23. Aí depois nós passamos para o Carrapicho, que trabalhou muito tempo na Câmara Municipal, tinha o seu jornal também, e até nós chegarmos lá no Jornal Diário e na Rádio Independente, trabalhamos lá com o Monteiro até 1991. Aí depois que saí, passei a trabalhar com assessoria de imprensa, né? E também fui para a vida como funcionário público, né? Trabalhei na Regional de Saúde, no Estado, depois fui para o município, também na Secretaria da Saúde, e nesse meio tempo, né? Nunca deixando o meio de comunicação, sempre trabalhando em assessoria, fazendo um pouquinho de tudo. De jornalismo. Na verdade, eu não sou jornalista. Né? Tem muita gente que pergunta, que formação acadêmica você tem? Eu tenho, até brinco, eu tenho 2 formações acadêmicas. Né? Eu sou formado em Ciências Ocultas e Letras Mortas. Né? Isto é, não vale para nada. Né? Mas como autodidata, né? Eu gosto muito de ler. Né? Nós nos dedicamos e não me considero bem um jornalista. Né? Eu apenas um repórter que conta a história do seu tempo e gosto de contar histórias de pessoas. Né? Você gosta mais de contar histórias de pessoas do que fatos? Sim, sim. Acho que o importante é gente. Gente é mais importante do que as coisas. Né? E gente tem história. Das coisas não tem. Você conta história de gente. Quem faz a história são as pessoas. São as pessoas. Concordo plenamente. Né? E eu adoro conversar, por exemplo, com pessoas, os mais velhos. Né? Gostava muito de conversar com a peonada, o pessoal que trabalhou no Estradão, não o peão de rodeio que hoje nós conhecemos, a maioria hoje conhece só o peão de rodeio, do peão de boiadeiro, do antigo, que tinha causos, e não só do peão, das pessoas da cidade, dos distritos, né? E isso enriquece a alma da gente. Você começa a entender por que o mundo é assim. Né? Quem contribuiu, por exemplo, para o crescimento da nossa região, né? Foram as pessoas. As coisas vieram em decorrência do trabalho dessas e de outras pessoas. E é mais gostoso ouvir as pessoas simples do que as pessoas de muita... que aparecem mais, né? Autoridade. Aquino, e quando você ouve aquela frase, um povo que não conhece a sua história é um povo sem futuro? Isso eu acho que é verdade. Porque como é que nós vamos entender hoje? Se você não conhecer como é que foi. Antes. Analisando o passado. Analisando o passado. Nós somos hoje fruto né, de alguma coisa que já passou. De gente que já passou. Pai, mãe, avô, avó, bisavô. Né? Todos aqueles que participaram da história. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de leitura. Por quê? Eu aprendi isso em casa. Eu aprendi em casa. Na minha casa, meus avós tinham o hábito da leitura. E isso me facilitou, inclusive, a trabalhar em veículos de comunicação. E parece que uma outra coisa que você gosta bastante é da fotografia, de ser fotógrafo. Sim, na verdade eu não sou um fotógrafo, né? Eu sou um tirador como diria o Pancho, né? Tirador de retrato. Né? Porque eu não tenho nenhuma formação, não tive nenhum estudo. Na verdade você vai observando, né? E vendo, né, as imagens, eu gosto, né? E eu brinco, o pessoal às vezes acha que é equipamento que faz a
a boa fotografia não é equipamento. Uma das melhores fotos... É o olhar do fotógrafo. O equipamento é quem está atrás da máquina. Né? Quem faz a foto é quem está atrás da máquina e não a máquina. A foto que eu mais gosto até hoje foi uma preto e branco que eu fiz faz muito tempo no Ibitu, era uma tirateima. Uma tirateima, não sei se alguém lembra ainda, era uma caixinha da Kodak, né? Que não tinha flash ou nada. Era uma caixinha que você apertava um botão. Né? Hoje o equipamento mudou, eu tenho outra, não tenho mais a tirateima, né? Infelizmente gostaria de tê-la ainda, mas eu gosto demais e gosto de registrar pessoas, seja lá em quais situações. Há alguns anos eu venho me dedicando a documentar o futebol amador de Barretos, que é a Várzea. De Várzea, o futebol da Várzea. E não necessariamente o futebol da Série A. Eu gosto mais, como diria o Titão, que é o presidente da Liga, né, a Série B1, que é a verdadeira Várzea, onde não corre o dinheiro. Onde ainda o pessoal vai mais pela camisa. Pela paixão Pela paixão pelo futebol. E você ri. Né? E você vê situações interessantes. Por exemplo, eu já vi ali no campinho, na região dos Lagos, pouco tempo, cachorro atacar o goleiro durante a partida. Eu tenho isso documentado, eu tenho foto. Cavalo atravessar campo de futebol. Né? Isso é muito interessante. Verdade. No campo do Barretos, por exemplo, aqueles cones de trânsito, né, um treinador do time do Santa Cecília usava aquilo lá como megafone para dar orientações aos seus jogadores. Isso utilizou de uma coisa de um cone que era utilizado para o treinamento dos jogadores do Barretos, inclusive. Estava lá no estádio. Ele pegou aquilo para usar como fosse um megafone para falar com uma adaptação. Então, tem fatos, né, que você marcam, são simples, são coisas do povo. Uma final do time, acho que, se não me engano, Habitar Brasil, né, recentemente, o torcedor levou uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, e no outro braço tinha o cigarro, na outra mão, o cigarro no meio dos dedos e o copo da cerveja. E você não largava de jeito nenhum. Né? Eu fiquei com medo, falei, essa santa vai cair. Né? E o time dele foi campeão. E ele vibrava, essa santa vai cair. Não caiu, e muito menos a cerveja do copo. Né? Ele equilibrou tudo. E como foi que surgiu o seu blog? Então, as novidades vão aparecendo. Né? A gente vai... Né? Vai evoluindo, né? E depois de um certo tempo você começa a tentar acompanhar. Né? Se bem que hoje a moda é o Twitter, né? Eu ainda estou no blog, né? Resolvi, há pouco tempo agora, esse ano, resolvi brincar, escrever, e de repente o pessoal começou a comentar, eu fui contar para o pessoal, estou com um blog, vai lá, que legal, continua, gostei da historinha. Só que eu comecei a publicar coisas... Como chama teu blog? Chama Pita Fogo Barretos. Pita Fogo Barretos. Por que esse nome aqui? Em Barretos, antigamente, já teve um jornal chamado Pinga Fogo Barretos. Tá. Antes, se não me engano, era do que antecedeu ao Minas Jornal, que é do Wander Ramos Pereira. Mas não tem nada a ver. Esse Pita Fogo tem a ver comigo. Quando eu era pequeno, ali na 19, se não me engano, tinha uma loja que vendia brinquedos. Eu gostava de passar ali e ficava olhando a vitrine. E o trenzinho, tinha um trenzinho. E eu chamava aqui a locomotiva de Pita Fogo, porque naquele tempo, era o tempo da Maria Fumaça. O trenzinho saía fumaça. Então, eu identificava o trem como Pita Fogo, aquele que soltava a fumaça. Fogo. Pitava o fogo. Né? Por isso foi Pita Fogo Barretos. Né? E lá nesse blog tem... No blog nós estou tentando colocar, ainda tem muita coisa. Fotos. Né? Tem um pouquinho de fotos, né? E um pouquinho de histórias, né? Que eu já publiquei em jornais, em outros locais, de situações de Barretos. Tem a história, por exemplo, da Maria Aparecida Conceição, que é a Santinha do Ibitu, que é o túmulo mais visitado no cemitério. Eu tenho foto lá, por exemplo, do local onde é que ela foi encontrada morta. Fui lá, inclusive, esse ano, já voltei e fiz foto lá novamente, numa fazenda ali, hoje está ao lado de um canavial no Ibitu, né? Ao lado do córrego do Gaiola. Lá, por exemplo, tem a história dos comunistas em Barretos. Desde 1945, desde que o partido entrou na legalidade,
para cá, até 1960, mais ou menos, eu já contei a história dos comunistas baianos. E dentro dessa história, tem uma interessantíssima, que pouca gente sabe aqui. Uma barretense chamada Elisa Branco, morreu agora em 91. Olha. Elisa Branco. Em 1950, ela foi homenageada em Moscou, recebeu o Prêmio Internacional Stalin da Paz. Ela se envolveu um pouco na briga com o governo, foi no governo Dutra. Essas e outras histórias estão lá no... Que bacana. Foi muito bom, quero te agradecer a presença aqui, porque hoje você conta um pouquinho da história, da sua história também, né? E da história da nossa querida Barretos. Muito obrigado. Continue com a gente, voltamos já já.